Olá, em homenagem ao Dia das Mães, nós vamos falar sobre a enxurrada de informações que elas recebem todos os dias. Blogs, redes sociais, WhatsApp, como as mães lidam com este mundo de dados e como saber em quem confiar. A repórter Vanessa Lorenzini conversou com a administradora de um grupo de mães no Facebook. Vamos ver. Meu nome é Diana Vandril, eu tenho 40 anos, tenho 2 filhos, o Vitor e o Henrique, o Vitor de 18, o Henrique de 6 anos. E eu sou microempresária e eu modero um grupo, o Mamães e Futuras Mamães. O objetivo do grupo seria para sanar as dúvidas e as questões na maternidade e principalmente para acolher as mamães e futuras mamães que estão numa situação semelhante. Teve uma mãe que foi fazer um exame de rotina, ela está gestante, ela está grávida ainda e parece que apareceu um probleminha no coração do neném. E aí ela estava pelo SUS e ela não tinha dinheiro e ela precisava para fazer um exame no dia seguinte, de urgência, porque ela precisava ver o que estava acontecendo com o filho dela. E ela morava no interior da Bahia, o exame era numa outra cidade, 300 quilômetros de onde ela mora. O grupo em 28 minutos conseguiu dinheiro. Já teve um caso, há alguns anos atrás, que uma criança teve uma alergia muito forte por causa de um remédio que receitaram no grupo. Então, assim, por mais que a gente não possa ser responsabilizado, a gente é corresponsável também, entendeu? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de informação. Então a gente proíbe qualquer tipo de indicação no grupo sobre remédios e medicamentos. Brigas e confusões tem todos os dias quase, né? Ou pelo menos uma vez por semana. Na minha opinião, você se colocar sempre no lugar da outra pessoa, você sempre, mesmo que você não tenha passado por isso. Então, assim, você tem uma mãe agoniada porque o filho está com uma febre de 37, que não é febre, não fica criticando a pessoa. Ela nunca passou por isso. Porque pra gente pode parecer uma coisa boba, mas pra pessoa não é. Então, assim, o que não é importante pra gente não quer dizer que ela não seja importante. Entendeu? Então, eu acho que é isso. E para falar sobre esse bombardeio de informações, nós recebemos a psicanalista Vera Iaconelli, diretora do Instituto Gerar, e as jornalistas Mariana Cocho e Roberta Manresa, apresentadoras do programa Momento Papo de Mãe, aqui da TV Cultura. E você também pode participar dessa nossa conversa com as suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo nosso Twitter. Não esqueça da hashtag Panorama TV Cultura. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Uma delícia, obrigada. Muito bom. Blogs, redes sociais, parece que essa questão pergunta, esperando por uma resposta, saiu do consultório, né, doutora? Saiu e eu acho que responde também um imediatismo, que as pessoas parece que não podem esperar o acontecimento, se haver com o acontecimento, amadurecer e dar um destino, né? Qualquer coisa tem que ser resolvida imediatamente. O que é imediato? É o mundo virtual, né? Você pode acessar num clique e ter uma resposta, e aí vamos discutir qual a qualidade disso. Mas tem uma questão imediatista aí também. É a mudança de comportamento que a tecnologia trouxe e que chegou também na maternidade, então, não é? E que eu acho que precisa ser tratada com cuidado, né? Pode ter um lado bom, de troca de experiências e tal, mas precisa ter uma responsabilidade também. Porque eu acho que tem gente que acaba ditando regras aí, ou, por exemplo, aconselhar remédios. Se você não é médico, você não pode, né, sugerir remédio para ninguém. Então tem que ter essa responsabilidade e também saber onde é que você vai buscar informação. A gente acaba colaborando com isso, porque tem o site todo tem o programa da televisão. Exatamente isso que eu ia perguntar, se isso está no universo de vocês, porque vocês estão aí com o programa Momento Papo de Mãe, desde 2009, que antes estava na TV Brasil, chegou à TV Cultura, mas são quase 10 anos. Então, assim, como mãe e como jornalista que são, né? Isso faz parte do nosso dia a dia. E é muito interessante, porque essa ferramenta é fundamental, ela veio para ficar, a gente tem que usá-la, porque tem um lado bom. E é engraçado isso, essa questão médica. Eu e a Mariana somos amigas de infância. Quando a gente ficou grávida, era aquela coisa de ligar. Você tinha alguma dúvida, você ligava para sua amiga. Hoje, você resolve isso nas redes sociais. E funciona muito bem, mas lógico, precisa ter o bom senso. A gente que tem esses grupos que as pessoas fazem muitas perguntas para a gente tem esse cuidado de dizer, se é uma questão médica, a gente encaminha para o especialista. A gente pode dizer assim, olha, por experiência, já aconteceu isso comigo, como eu mãe, fiz isso, mas assim, não... Especialmente quando a pessoa procura um diagnóstico que deve acontecer isso, né? Se é uma questão que exige, assim, um especialista, a gente passa para frente. Eu só vou interromper vocês um pouquinho para convidar as pessoas para participarem hoje aqui no nosso Twitter, que nós vamos pedir para as pessoas definirem a mãe
em uma frase. Daqui a pouquinho, conforme for chegando, nós vamos lendo aqui, entrando então no Twitter, Jornalismo, TV Cultura. Agora, por que será que esses grupos fazem tanto sucesso? Porque fazem. Fazem, eles cumprem uma função de tentar dar conta de uma solidão, de um isolamento que a gente vive hoje, né? Quer dizer, as mulheres estão muito isoladas, cada uma no seu apartamentinho, sofrendo, porque o bebê nasceu e elas não sabem como se haver com isso, porque ninguém sabe mesmo, é um processo. E essa virtualidade aproxima e acaba criando grupos onde não existe. Mesmo prédio, cada um está lá sozinho, mas no grupo tem essa interação. Fica o lugar da praça, né? O lugar da praça, o lugar das vizinhas, né? E eu acho que também ser mãe é ter dúvidas sempre, né? Até a gente que faz o programa, a gente vive cheio de dúvidas. Então, você tem um grupo que você pode, essa coisa do imediatismo, correr logo lá, mas saber que também precisa ter uma certa paciência, que o grupo não vai resolver todos os problemas, né? Às vezes eu recebo perguntas no nosso grupo, que a gente tem também no Facebook, assim, eu tenho ficado enjoada e não sinto fome, será que eu tô grávida? Aí eu respondo, eu não sei se você tá grávida, como é que eu vou saber? Que eu vou dizer isso? Compra um teste de farmácia. Mas agora eu penso assim, vocês com quase 10 anos de programa, as coisas mudam muito rapidamente. Então, o que funcionava antes, hoje já tem uma outra coisa que funciona. E não é à toa também que antes as pessoas pediam aí as opiniões para as avós e para as mães. Mas que também mudou da época das avós. E que também mudou da época das avós. Não, é muito interessante essa questão de mudança, e muda rapidamente. Outro dia a gente estava falando até, por exemplo, da posição de colocar no berço. Quando as nossas filhas nasceram, era uma. Hoje já mudou. A questão do suco também, né? Hoje, com o bebezinho, antes, na introdução alimentar, você dava um suquinho. Hoje é a fruta picadinha. Então, surgem, o que a Mariana falou, surgem muitas dúvidas. A cada fase é uma dúvida nova. E, às vezes, você não quer ficar ligando toda hora para o pediatra, né? E aí, essas coisas do dia a dia, você consegue resolver nos grupos. Nem todo mundo tem acesso a um pediatra, assim, né, tão rapidamente. Acho que as maiores aflições vêm em relação à saúde. E essas mudanças, o curioso é que, por exemplo, a orientação sobre a posição do bebê no berço mudou do próprio Ministério da Saúde, que antes indicava deitar de lado e depois, quer dizer, pesquisas, estudos vão demonstrando outras coisas. Então, e às vezes o próprio pediatra, que antes indicava o suco, agora a orientação da Sociedade de Pediatria é não dar o suco até um ano, né? Então as avós se perguntam, mas eu dava o suco, mas eu punha de bruços no berço. Nem toda mudança é para melhor. Às vezes uma mudança é só uma proposta. E as pessoas falam assim, então aquilo já não valia nada. Nossa, eu dei suco para o meu filho. Não, aquilo também é importante. Quer dizer, essa ideia de que o novo é sempre melhor é um pouco uma fantasia. Mas isso é muito bom. É que eu queria chegar, mas eu dei suco pro meu filho. Meu Deus, eu sou a pior mãe do mundo. Como lidar com isso também? Porque a mãe, ao receber aí as críticas, acaba se julgando também, não Olha, é? eu acho que a pior mãe do mundo é um cargo que está muito... Tem muita gente tentando título, sabe? É difícil você conseguir, porque todas as mulheres acabam se achando a pior mãe do mundo. Mas então, tem muitas que ficam se achando a melhor também, né? Eu tenho encontrado mais aquelas que ficam com um chicotinho, porque existe um ideal, né, de comportamento e que é impossível. E cada vez que você faz escolha, você deixou de fazer todas as outras possibilidades, aí a tua vizinha fez aquela outra escolha. Isso é uma mera fantasia, né? Porque até esses cuidados com a criança não são determinantes, né? São algumas dicas, e para aquela criança foi melhor o suco, para outra foi melhor... O que funciona para uma não funciona para outra. Esses julgamentos, eles são muito presentes nas redes sociais, e você tem que tomar cuidado, porque o importante desses grupos é você fazer uma troca de experiência, mas é o que você falou, às vezes o que funciona para você não funciona para mim, e eu não vou ser menos mãe por isso, eu não vou ser menos mãe se eu não conseguir amamentar ou se eu não tive parto normal, então tem que tomar muito cuidado para você não ficar frustrada e ter aquela coisa do sentimento de culpa da mãe que já vive com esse sentimento o tempo todo, Como né? se não bastasse tudo aí do sentimento de culpa. E que a gente não vai ser perfeita, né? A gente faz o que é possível. Eu falei em relação a isso porque tem umas que se acham melhores, porque tem nessas redes, às vezes tem aquelas que querem ditar regras também, como se o que foi bom para ela fosse ser determinante para todos. É a dona da verdade, né? É isso. Funciona para um, tem gente que tem parto normal, tem gente que não consegue ter parto normal e não precisa ser julgado. E a gente vai errar muitas vezes também, né? A gente não é perfeita, a gente está tentando aprender e a gente vai tentar fazer o melhor. Se permitir errar, não tem um peso tão grande, não é? E os blogs, doutora Vera, que hoje são tantos também, as mães postam aí vários exemplos, vai acompanhando o filho desde pequeno.
Eu acho que tem uma preocupação, assim, parece que só existe se você estiver na virtualidade, né? Se você estiver expondo a sua vida. A gente está perdendo um pouco essa possibilidade de fazer escolhas, bancar essas escolhas, apresentá-las como uma opção entre outras, não como a verdade absoluta, como você traz, né? Mas quando a pessoa vê o blog, quando ela lê, ela acha que aquilo não é uma experiência, é a experiência, que seria o norte que os outros têm que seguir. Tem uma desautorização, eu acho, na forma como as pessoas estão lidando com as informações e com a vida do outro. Como se a vida do outro fosse a regra e não a vida do outro. Eu vou aproveitar então sobre essa história e a vida do outro, relembrar aqui o que aconteceu no Rio de Janeiro. Uma mãe cansada das opiniões sobre a criação dos filhos pendurou uma faixa. Na janela está aí as imagens dizendo o seguinte: prezados vizinhos, às vezes parece que estou matando meu filho quando na verdade só estou colocando soro no nariz, cortando a unha ou limpando o ouvido do meu bebê. Favor não ligar para o conselho tutelar. Oferta especial: a cada 5 pacotes de fraldas G ou XG, ganho o direito de dar um palpite na criação do meu filho. Uma boa, essa história é uma boa, mas para a gente pensar o quanto que às vezes nos metemos na vida dos outros. Não, e você sabe o que aconteceu comigo? Eu até devia ter feito uma faixa dessa. Meu filho era pequenininho, ele foi escovar os dentes, bateu a boca na pia. E ele começou a chorar muito, ele quase não estava aprendendo a falar, e ele falou assim: mamãe, bateu, mamãe, bateu. A vizinha de cima ligou e falou assim: eu estou ouvindo seu filho chorar e você está espancando ele, porque ele está dizendo que a mamãe bateu. E eu fiquei tão desesperada, porque eu querendo socorrer, que estava sangrando a boca dele, e ele querendo me dizer que ele tinha batido a boca na pia. Sim. Ela falou que ia ligar no conselho tutelar. Você precisava ter colocado uma faixa dessa. Eu falei para ela: você desce aqui e vem me ajudar, porque ele está com a boca sangrando, porque ele bateu na pia, né? Mas você se vê na obrigação de se explicar de uma coisa que você nem precisava. O que explica essa necessidade das pessoas? Eu acho que tem uma patrulha... Da patrulha, exatamente. Tem uma patrulha em relação à mãe, porque por mais que a gente fale, o lugar da mãe é um lugar idealizado. A gente sempre acha que a gente não teve a mãe tão bacana como a gente gostaria de ter tido, que a gente não foi a criança tão bem cuidada como a gente gostaria, e que as outras mães estão fazendo algumas coisas erradas com os filhos. Tem uma certa paranoia em relação ao comportamento das mães. Então, esse mais mãe, menos mãe, em relação a quê? Né? Quer dizer, o que é mais mãe? O que é... São pessoas que tiveram filhos e que cuidam um pouco melhor, um pouco pior. Não tem a mãe como uma figura excepcional, um outro ser humano que não uma mulher comum. Não, e depois quando surgem esses blogs que você fica postando fotos lindas, maravilhosas, que parece que a maternidade é perfeita, aí essas mães, quando acontece algum problema, elas se sentem péssimas, se sentem julgadas, e não é a realidade, né? A realidade, a maternidade é difícil, né? Vão ter obstáculos, dificuldades, não é aquela comercial que a gente fala de margarina. A maternidade não é essa, né? Não, e eu acho também uma coisa que me preocupa quando a gente vê muita exposição das crianças, né? A gente brinca que hoje nasce uma mãe, nasce também um blog. E eu acho que algumas acabam expondo demais a vida daquele filho. Tem que pensar um pouco, será que ele vai gostar no futuro de saber que a vida dele foi tão exposta? Tem gente que fica o dia inteiro postando a troca de fralda, o banho do bebê, o primeiro dia na escola, tudo vira um grande reality show. Será que isso é necessário, né? A pessoa acaba de viver, deixando de viver, né, a vida real para ficar vivendo essa vida virtual. Será que não deixa de aproveitar um momento também? presente, fica louco, já tem que postar cada momento. É uma busca de reconhecimento o tempo todo, né? Quer dizer, que insegurança que pode estar atrás dessa necessidade de, olha eu aqui fazendo isso, tá certo, tá errado, tem uma... Né, tem um pedido aí, eu acho, tem uma demanda de um olhar de fora, né? Agora, entre tantas opções, dá para dar alguma dica no sentido de que grupo seguir? O Papo de Mãe. Claro, esse sim, no topo da lista. Eu tenho umas coisas que assim, umas dicas. Eu acho assim, primeiro, da onde que está vindo a informação? Né? Porque minha filha outro dia falou uma coisa engraçadíssima. Eu falei: de onde você tirou isso? Então, eu tenho certeza. Da onde? O sensacionalista. Eu falei: bom, filha, primeiro você tem que ver da onde está vindo a informação. E depois você tem que avaliar se aquela informação serve para você. Assim, a sua pessoinha mesmo. E você tem que se identificar com esse grupo, né? Tem grupos fantásticos que realmente ajudam, que fazem a diferença na vida de várias famílias, né? Como o Papo de Mãe. Né? Então, eu acho que você tem que se identificar. Se
se faz um trabalho legal, se está somando, né? Então... E nada impede de entrar e sair depois, na verdade. Lógico. Não, a gente até ouviu na reportagem que tem grupo que tem brigas, tal. Poxa, a vida já é tão difícil, ainda vai sair brigando na internet, né? Como é que tem tempo para isso? Não dá tempo, gente. Eu acordo às 5h30 da manhã, fico com os meus filhos para cima e para baixo, ainda trabalho nas horas vagas, né? Então, é difícil. Aí você ainda vai perder tempo brigando. Tá parecendo vocês em ação aí no momento Papo de Mãe. E assim, eu sei que são tantos temas, né? Um desafio escolher tantos temas, mas vocês já enfrentaram julgamento também, dependendo do tema que levaram na discussão? Muito. Esse é um tema polêmico que foi ao ar, por exemplo, que é um casal de mulheres, né? E como a gente tem que tratar de todas essas questões, né? Todas as famílias são famílias, né? E como a gente tem que falar da sociedade, até para quebrar preconceitos. Mas, em geral, as pessoas... E respeitar as escolhas, né? Por exemplo, outro dia a gente falou, um pediatra falou sobre o uso da chupeta. E é uma questão polêmica, mas você tem que respeitar. Se uma determinada família optou por usar a chupeta, lógico, não existe a recomendação, pode atrapalhar a amamentação. A gente sabe de todas as questões. Mas tem criança que usa chupeta, mas tem mãe que deu, que não conseguiu, que optou por dar, e você tem que respeitar. Então, e como vocês enfrentam, então, essa patrulha? Como que é? Não sei, acho que as pessoas acabam tendo uma discussão saudável. Acho que a gente conquistou com isso nas nossas redes sociais, mesmo quando tem, mas normalmente as pessoas até falam, puxa, assistindo ao programa eu passei a pensar diferente. Eu acho que é um pouco eu acredito muito na TV com essa função social, né? De levar informação, de respeitar a outra opinião, de ajudar a quebrar preconceitos. Eu fico muito feliz, porque o que a Mariana falou, a gente lida muito bem com isso, porque a gente... O nosso objetivo é prestar um serviço, levar informação, e quando a gente fala sobre uma determinada questão polêmica, a gente respeita a opinião das pessoas. Talvez essa seja uma dica, tem uma verdade. Eu vou precisar chamar um intervalinho aqui, mas antes disso vou ler aqui algumas frases que estão chegando. João Oliveira: mãe, um nome suave de pronunciar. Todos os dias são dias delas, mas domingo será ainda mais. Parabéns às mamães da minha cidade, Buriti Bravo, no Maranhão. Olha só. A Márcia Carrion, via Twitter: mãe significa esperança. O Blenner Domingues: para mim, a melhor definição para mãe é a palavra plural. Ela se apresenta como aquela que faz tudo e é tudo para os seus filhos. Olha só, pessoal bem inspirado. Nós voltamos já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre o excesso de informação sobre a maternidade. Com a gente, a psicanalista Vera Iaconelli, diretora do Instituto Gerar, e as jornalistas Mariana Cocho e Roberta Manresa, apresentadoras do programa Momento Papo de Mãe, aqui da TV Cultura. Vamos para falar um pouquinho dos grupos de WhatsApp, que também são muitos, e esses polêmicas. Como é que vale a pena comprar uma briga? Porque tem gente que adora, né? Tem gente que adora, né? Parece quase um esporte. Você tem que escolher que tipo de emoções que você gosta de viver no seu dia a dia, né? Mas tá virando, né? Um lugar de disputas tanto familiares quanto nas escolas. Nossa, né? grupo de pais, né? Imagina, eu com 3 filhos tenho vários grupos de várias classes. Aí tem mãe de menino, mãe de menina, mãe do futebol, mãe do não sei o quê. É tanto grupo. Tem o problema de dar conta de todos esses grupos e às vezes essas conversas polêmicas, tá? Acho que tinha que ter um manual de boas maneiras. Tem uma ética, né? Às vezes eu me seguro, né? Porque eu fico vendo as pessoas postando tanta coisa, sabe, assim, sem responsabilidade, falta de respeito. E às vezes eu vou lá e pontuo, falo, gente, pelo amor de Deus, o que a Mariana falou, boas maneiras. E assim, responsabilidade, respeito, e principalmente em grupos de WhatsApp, toma uma proporção, você tem que tomar um cuidado e aquilo vira uma verdade, você escreve, vira uma verdade, vira uma coisa grandiosa e quais são, e o que pode acontecer a partir disso? É a responsabilidade que entra também aí na questão das fake news. Tem um que vira e mexe, circula aí, que é proibido amamentar em público. Já pensou? Olha, pelo contrário, né? Absolutamente permitido amamentar em público. Que desserviço, né? Porque essa
um ato que pode incentivar a amamentação, Agora, né? eu em grupo de WhatsApp sou a perdida. Outro dia tinha uma discussão super feroz lá no grupo de WhatsApp, eu nem estava acompanhando a discussão, botei um link do programa, assista o momento lá. Parecia perdida. Não, e as pessoas querem que você responda na hora. Existe uma cobrança e às vezes você não dá conta. Aí então, mas acho que essas coisas estão, não sei que fim vai dar, mas elas estão se regulando, né? Porque as pessoas estão ficando todas muito cansadas desses grupos, as pessoas estão brigando nesses grupos, estão tendo efeitos nefastos, às vezes na família, às vezes na escola. Isso pode interferir na prática, a maternidade? Pode, as ações pode? Claro, pode, porque pessoas mais suscetíveis à opinião alheia, que são a maioria das mulheres, porque estão aprendendo a lidar com os filhos ainda muito no começo, né? Tem experiências às vezes muito incipientes, são muito suscetíveis a pessoas que trazem opiniões muito fortes, né? Que são muito assertivas. Então, pode sim, pode sim. Até porque nasce uma mãe, nasce um palpiteiro de plantão. É muito bom isso. Então, agora, a gente hoje está falando e tem que falar muito do fake news, né? Porque sempre existiu a divulgação de fofocas e mentiras, só que estar alerta, não pegar mais a internet, né? Ou as informações como verdade. Né? Porque as pessoas começam a compartilhar e aquilo vira uma verdade. E o Fla-Flu chegou também nos grupos de mães, no sentido de que lá também tem direita, esquerda, também. Ixi, bom, direito... Tolerância não existe, essa palavra não existe. Não, e tem uns que colocam lá como se todo mundo tivesse o mesmo pensamento, né? E daí é isso, você tem que ficar... Uma pergunta que eu queria te fazer, às vezes, o que é pior? É você continuar no grupo se fingindo de morto ou você sai do grupo, aí aparece, Mariana saiu do grupo, aí compra uma briga, né? Sair do grupo já é um ato político, já é uma fala, né? Você não está saindo sem ninguém perceber, aparece lá. Bom, é para saber o que é pior ficar no grupo, né? Acho que pode falar, olha, vou me retirar, não estou dando conta, são muitos grupos. Sim, é um jeito, né? Mas... Como fazer o melhor uso, então, dessas possibilidades? Então, as informações, elas podem ser sempre bem-vindas, mas em algum lugar a pessoa tem que fazer a própria curadoria, quer dizer, o problema é aonde que incide. Uma pessoa mais insegura, mais suscetível, ou passando por um momento mais frágil, né? É bom receber informações, mas cada um vai ter que fazer a lição de casa e parar de ser uma peneira, né? Ficar tão transparente, deixar a coisa passar tão fácil. Saber filtrar, né? Filtrar, essa palavra eu estou procurando, exatamente. Porque assim, no caso das mães, os grupos de WhatsApp facilitam muito a vida também, porque você consegue organizar a vida do seu filho, você consegue receber informações do que está acontecendo na escola, pede ajuda. Então, sentir que tem outra pessoa passando pela mesma coisa, conforta também, não é? Então, é fundamental, é uma ferramenta importantíssima, mas tem que saber filtrar. Tudo tem o lado bom e o lado ruim, você precisa encontrar um equilíbrio, né? Talvez em relação a grupos de WhatsApp ou grupos que você participe num Facebook ou em outra rede social, você precisa participar de todos também, né? Escolhe um. Assim como quando você está grávida, vem todo mundo dar tanto palpite, se você tem o seu médico, o seu ginecologista, segue o que ele está te falando, ou quando tem um pediatra, segue aquilo, porque sempre vai ter muita informação em volta, né? Então, acho que você tem... Não, perdão. Era um pitaquinho só, rapidinho? Aprender a ter crítica. Aprender a ter crítica, muito bom. O Taylor Platter, mãe, uma pessoa que não importa onde você esteja, pois o amor de mãe não tem limites. Nós estamos chegando ao final e vocês têm um convite para fazer. Verdade. Bom, amanhã, né, nesse sábado, eu e a Roberta vamos fazer um evento muito legal no Memorial da América Latina. É um bate-papo. Todas as mães estão convidadas para irem com suas famílias. Isso quer dizer que os pais, os avós e as crianças, os filhos estão convidados também, né? Porque é uma homenagem ao Dia das Mães, então vai ser um encontro muito gostoso, uma manhã com muita diversão para as crianças, comida gostosa para a gente bater esse papo. Sorteios, vai ter bolo, e o tema, café. olha que legal, Mãe Povo, é possível dar conta de tudo? E a gente vai contar com as participações de uma advogada trabalhista, a Cíntia Lima, e a autora do livro Vida de Equilibrista, Cecília Russo Troiano. Então vai ser uma manhã muito gostosa de informação, de troca de experiência, porque dar conta de tudo é impossível. E é só chegar e é de graça. Isso é muito importante, né? É um evento gratuito. Mãe Povo resume muita coisa, não, doutora Vera? Tem uma deusa, né, indiana, que era cheia de mãos, que eu sempre falo, gente, isso que seria uma mãe, né? Carregar uma madeira, um bebê, dar alguma coisa para alguém, trabalhar, laptop.
e dá conta de tudo. Agradeço muito a participação de vocês aqui com a gente. Bom evento amanhã, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada e feliz Dia das Mães para todas as mães, né? E para todos os filhos. E para os filhos. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Até uma próxima. E nós vamos terminar com um clipe feito com as imagens que vocês, mães, mandaram pra gente. Uma pena que não deu para colocar todas, uma mais linda que a outra. Nós agradecemos muito a participação de todas. Um ótimo fim de semana. Feliz Dia das Mães. Eu não sabia o que eu ia dizer, mas gostei dela assim, assim que eu canto na hora do banho, que eu canto para dormir. Tudo que eu fiz pra mamãe é o que agora eu canto sozinho pra mim. Essa é a canção que eu canto baixinho pra mim, pra você.